Gosto muito de me apresentar, né, falando não da minha formação, mas falando de onde eu vim. Eu acho que é mais importante, Verdade. porque é de onde eu vim é que me formou. Então, eu gosto de dizer que eu sou neto da dona Maura e seu Beruti, da dona Ruth e seu Inácio. Eu sou filho da dona Vani e do seu João Bosco. Eu sou irmão do Carlos, do João, da Regina e da Ivana. Sou tio da Carolina, do Rafael, da Luna, do Arthur, do Henrique, tio avô do Pedro, pai do João e do Antônio. E, para além disso tudo, eu sou uma pessoa que está em constante formação, em busca, né, de melhorar a cada dia, em busca sempre de conhecimento, de muita leitura, de muito estudo, de muita formação. Eu acredito que a gente só vai, eu acredito que eu, como pessoa, só posso melhorar se eu me formar enquanto ser humano. E para isso eu preciso estudar, eu preciso vencer as barreiras, né, de preconceitos, tabus, né, vencer aí aquilo que eu tenha de, né, que possa ser o cíclico, né, da família, quebrar alguns ciclos, né, porque quando a gente não quebra ciclos, a gente repete os ciclos e muitas vezes repetindo ciclos que são perniciosos, né? Que não são bem-vindos nem para mim mesmo, nem para quem convive comigo. Então, eu estou em constante busca de conhecer de onde eu vim, exatamente para saber para onde eu preciso ir, né? Para que eu não repita algumas, né, preconceitos, tabus que possam ter vindo aí, né, dos meus ancestrais, porque foram outras pessoas em outras épocas e eu estou num mundo completamente diferente do que eles viveram, porque tudo evolui, né? As pessoas evoluem, o mundo evolui, né? Então a gente precisa evoluir também. Eu acredito nisso. Então por isso eu estou sempre em busca, né, de uma formação. E onde eu busco isso exatamente na leitura, na literatura, é, na formação também continuada na área de educação, mas principalmente na literatura. Eu acredito que a literatura ela tem muito, muito mesmo para oferecer para o leitor e para a leitora. Então, eu acredito que quando eu estou em contato com uma obra literária, ela tem muito a me dizer. Por exemplo, eu pego uma obra como Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Aí, se eu não sei, se eu sou uma pessoa que vive numa bolha, né, e não conheço a realidade de quem vive fora da minha bolha, é um livro que vai impactar quem lê. Porque a pessoa vai falar, nossa, mas isso existe? Isso existiu? Não, isso não existiu, isso existe. Né? Então, é nesse sentido eu acredito que a literatura, não só a literatura adulta, né, mas a literatura infantil, principalmente, né, não a literatura didatizada, pedagogizada, mas a literatura como fruição, a literatura como possibilidade de fabulação, né, como defendia Antônio Cândido, a literatura como um direito humano, né, como um direito à fabulação enquanto estamos acordados, né, é sonhar acordado. E a literatura também ela vai nos proporcionar esse encontro com nós mesmos, né? Porque quando eu leio uma obra literária, o primeiro objetivo dela é para a criança, por exemplo. O primeiro objetivo da literatura para a criança é a diversão. Ela não tem que ensinar nada, mas, né? Ela traz junto com essa diversão, ela traz sim possibilidade da criança ali se colocar no lugar do personagem, da criança conseguir, por exemplo, não só a criança, mas o adulto, o adolescente, né? Conseguir elaborar melhor questões que estão ali afligindo a pessoa, né? Então, por exemplo, eu estou com questão de luto, que está muito difícil de eu tratar, de eu lidar com ela. Pega uma obra literária que trata desse assunto de forma indireta ou até diretamente mesmo, leio aquilo, ali pode trazer alívio, encantamento, pode trazer um conforto. Né? Então, eu acredito na literatura como tem até um livro muito bacana que chama Farmácia Literária, né? Que são vários livros que vão mostrando, por exemplo, você está com uma dor, determinada dor, tem lá a sugestão de um livro para você ler. Né? Hoje a gente tem, por exemplo, a biblioterapia, né? Que é exatamente esse trabalho. Né? A biblioterapia ela não é para substituir e nem para fazer frente, por exemplo, ao trabalho do terapeuta. Não é isso.
né? Porque tem muita gente Para que acha, ah, então acrescentar, no caso. é para acrescentar, exatamente. Inclusive, eu conheço, eu tenho amigos, amigas que são psicólogos, psicólogas, que trabalham, né, e sugerem leituras de livros, né? Quando terminam ali a sessão, sugere, ó, lê esse livro aqui, né? Porque às vezes tem a ver com o que foi dito naquele dia, né? Daquele encontro ali de 50 minutos, 45 minutos, né? No consultório. Então, a literatura, para mim, ela é vida, né? A literatura, para mim, ela faz parte da minha vida, né? Eu trabalho com isso, né? Eu sou livreiro, eu dou curso de formação para professores, para professoras, eu trabalho com literatura infantil, eu sou contador de histórias, né? Eu tenho um livro infantil publicado. Então, para mim, a literatura, ler um livro, para mim, é como beber água, né? Então, assim, eu pego um livro, eu leio, pego um livro de 100, cento e poucas páginas, 1 hora e 20, eu leio o livro, né? Então, assim, porque para mim é como beber água, é algo natural para mim, é algo que faz parte do meu cotidiano. Então, eu não consigo ficar, por exemplo, sem ler nem um dia, né? Eu leio todos os dias, nem que seja algumas páginas, mas eu leio nem que seja um texto, um artigo, né? Algo relacionado à literatura, mas eu estou sempre lendo, né? Ou livros literários, ou livros teóricos também que eu gosto, né? Para me formar, ou algum texto que diz respeito. E aí eu tenho alguns trabalhos, por exemplo, eu tenho um trabalho que eu faço, que é o Rodas de Leitura, Literatura e Direitos Humanos, que é um trabalho que eu faço com crianças e adolescentes desde 2017, onde a literatura, para mim, é um instrumento para trabalhar direitos e deveres das crianças e adolescentes. E aí esse trabalho eu fiz em algumas escolas estaduais e tem uma escola municipal que acolheu o meu trabalho, que é a Escola Municipal Maria de Rezende Costa, aqui em Belo Horizonte. Então, o trabalho está parado por causa da pandemia, porque eu trabalho no contraturno da escola, né, na escola integrada. Aí, em 2019, inclusive, eu realizei lá, em conjunto com a escola, né, a escola me cedeu espaço, me deu todo o apoio. Eu realizei, em 2019, o primeiro seminário Literatura Infantil Juvenil e Direitos Humanos. E aí, durante esse processo aí pandêmico, né, esse processo de isolamento, eu tenho uma amiga que a gente criou junto um projeto, que é o que está aqui nessa camisa, o Literatura para Infâncias e Direitos Humanos, onde eu e a Érica Lima, né, nós criamos esse trabalho, a gente ministra cursos onde também a literatura no nosso carro-chefe para falar de direitos humanos, para promover os direitos humanos, a educação em direitos humanos, né, para trazer aí uma luz aí, né, nesse sentido, e a literatura infantil é o que é o que nós temos como nosso carro-chefe, né? Trabalhamos temáticas relacionadas aos direitos humanos e sempre com a literatura infantil como um instrumento para falar para as pessoas. Aí nós demos ano passado, né? A gente deu 2 cursos, né? Foram 2 módulos distintos. Cada módulo foram 4 semanas de encontros, né? Uma vez por semana, e trabalhando várias temáticas. Então, a gente trabalhou, por exemplo, direitos e garantias fundamentais, né? Falamos sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, falamos sobre direito internacional, falamos sobre o ECA, né? O direito do idoso, falamos sobre a questão do Estatuto da Igualdade Racial, né? A gente trouxe várias temáticas, todas elas com a literatura infantil nos auxiliando para trabalhar, né? Muito bacana E, esse projeto. é, e a gente vai retomar agora, né? A gente está retomando ele agora, porque a gente quer, na verdade, a gente está levando para algumas prefeituras, apresentando para prefeituras, o formato dele é online, e a gente vai gravar também depois para deixar no Hotmart para quem quiser. Ó, quero comprar o curso, quero fazer. Mas a gente vai fazer de outras formas também agora, mais à frente. A gente está planejando retomar, a gente teve reunião essa semana, vai ter outra segunda, para a gente articular, né, fazer aí um planejamento para voltar com o curso. E, para além disso, né, eu trabalho na livraria do Belas Artes, aqui em Belo Horizonte, onde eu sou livreiro. Acho que eu falei muito, não deixei você falar, vou parar de falar um pouquinho. Não, pode continuar. Eu amei seu projeto, eu achei muito bacana, muito inovador, né? Está de parabéns. Eu estou graduando, né?
o ano que vem termino, faço pedagogia, dou aula na minha própria casa no momento. E aqui também a gente tem uma biblioteca infantil. Então, eu amei o projeto, achei super interessante, porque a gente trabalha aqui com crianças e para adolescente, até mesmo adolescente. E muitas das vezes a gente nota que a criança em si, ela não precisa somente só do português, só da matemática, precisa de mais, entendeu? E o livro ajuda muito, muito mesmo. Porque, exemplo, se eu faço alguma operação matemática, aí a criança está tendo algum tipo de dificuldade, mas tiver uma historinha ali que eu possa ler para ela, que tem a ver, até mesmo quando não tem a ver, mas você pode criar na imaginação da criança. Isso é muito importante. Que até no brincar, muitas das vezes, a criança aprende sim. E trabalhar com isso é muito gratificante, porque as crianças, elas sentem amadas, sentem acolhidas, e é uma coisa fabulosa. E nessa pandemia, né, nós não temos assim, contato, né, humano, foi mais por conferência, as aulas deu uma diminuída, né, tá voltando agora, e eu achei super legal, assim, depois eu quero, né, conversar com você, para a gente poder ver alguma coisa que a gente possa fazer junto aí, que eu amei, sabe? O projeto é muito inovador mesmo, tá de parabéns. E eu queria Obrigado. saber, assim, o que, que você acha, assim, o impacto que seu projeto pode causar assim, aí na sua cidade, em BH? Então, o Rodas de Leitura, Literatura e Direitos Humanos, que eu trabalho em escola, na verdade, ele não causa um impacto grande na cidade, ele vai causar um impacto naquelas crianças que estão envolvidas no projeto, na escola isso também, né? Então, por exemplo, a escola, que é a Escola Municipal Maria de Rezende Costa, e eu tive acesso a essa escola através da Jéssica Rodrigues, que é professora na escola e tem o clube de leitura na escola. Ela me levou até a escola, aí eu fiz a proposta para a escola me acolheu, né, acolheu o meu projeto, acolheu a minha ideia, e, como eu disse, né, eu trabalho com as crianças do contraturno, então elas estudam à tarde, ficam de manhã na escola integrada. São em torno de 20 a 25 crianças, e o que eu percebi durante o período que eu estava presente, né, porque depois veio esse afastamento, as escolas fecharam, veio esse processo pandêmico aí, né, então não teve como continuar. Mas durante o trabalho, o que eu sempre percebi, porque como que funciona o trabalho? Eu trabalho temáticas que têm a ver com os direitos da criança, mas ao mesmo tempo eu trabalho os deveres. Por quê? Eu acredito que todo direito vem acompanhado de um dever, né? Todos nós temos direitos, mas nós também temos deveres. Eu acredito, né, e eu penso que eu preciso e devo lutar pelos meus direitos, mas eu também devo cumprir com os meus deveres, né? Tanto os constitucionais, né, quanto os deveres como cidadão mesmo, que não estão na Constituição, não estão em nenhuma lei, mas são deveres que eu preciso cumprir. Então, eu acredito muito nisso. E aí, como que funciona esse trabalho? E qual que é o impacto dele para essas crianças e para a escola? Então, eu vou falar rapidamente e vou dar um exemplo de uma coisa que aconteceu durante um dia de encontro. Eu levo uma temática para as crianças, aí eu apresento no primeiro momento, né, eu faço uma exposição de forma lúdica, claro, às vezes eu levo um vídeo para passar para eles, para falar dessa... Vamos supor, teve uma vez lá que eles pediram para falar sobre racismo. Então, eu levei vídeos que, de forma lúdica, trabalhasse isso com eles, porque são crianças, não dá para ficar teorizando demais, levando coisas pesadas, né? São crianças. Né? Eu não vou chegar lá e falar, porque, segundo François Fanon, ou segundo Sueli Carneiro, eles vão falar quem são essas pessoas, né? E também eles não vão ter tanto interesse. Então, eu tento pegar essas pessoas, né? Essas pessoas importantes, esses teóricos, trabalham sobre essa temática, falam sobre essa temática de uma forma muito contundente, muito importante, né, para todo esse debate que a gente tem que ter em relação à questão do racismo.
E aí eu levo de forma bem lúdica para eles, apresento a temática, falo, depois eu levo livros que tenham. Eu levo, por exemplo, vou falar do racismo, então eu pego livros da editora Masa, que é uma editora que está no mercado há muitos e muitos e muitos anos, que é da Maria Mazzarello, a Masa, e publica só literatura de pessoas negras e que tenha temáticas, né, do racismo, exatamente para trazer essa identificação da criança negra com personagens que vão dizer assim, olha, que legal, tem uma princesa negra, olha que bacana, né? Isso A aqui. inclusão, né? Exatamente, é importante isso, né? Identificação, né? E aí eu divido esse grupo, tem 20, 25 crianças, eu divido em grupos, eu entrego o livro para cada grupo, eles vão ler o livro em conjunto, aí eu peço a eles, vocês vão ler, depois vocês vão debater entre vocês o que nesse livro vocês podem dizer se dialoga ou não com o que eu trouxe anteriormente. Depois abre a grande roda e os grupos vão compartilhar com todos, né, o que eles perceberam da leitura e daquilo que eu trouxe antes. E eu vou fazendo aqui algumas pontuações, vou mediando. Teve um encontro, eu estava trabalhando, eu levei um livro, eu separei os grupos e levei um livro que chama O Pote Vazio. E esse livro ele fala uma história de um imperador que estava envelhecendo e ele tinha que escolher um sucessor ou uma sucessora, só que ele não tinha ninguém da família, né? Então, ele decidiu fazer de uma forma diferente. Como era um reino que todo mundo gostava de flores, né? Todo mundo tinha flores, gostava de flores, cultivava flores, então ele resolveu que ele ia deixar as flores escolher quem seria o sucessor ou sucessora. E tinha ali um menino chamado Ping. E o Ping, onde ele colocava a mão, nascia flores maravilhosas, brotava tudo de uma forma maravilhosa. Então, ele mandou chamar todas as crianças até o reino, né? até lá onde ele estava, né? no reino dele, no castelo, enfim, e anunciou que ele daria 3 sementes para cada criança em um pote vazio, e aquela que trouxesse a flor mais bonita, mais bela, seria o novo imperador ou a nova imperatriz. E assim as crianças foram embora e tinha um prazo de 1 ano. E o Ping levou aquilo para casa, né? Colocou o potinho, colocou as sementinhas, colocou terra, e todos os dias o Ping regava aquela sementinha ali e falava palavras de carinho, acariciava, ele punha no sol, tirava, cuidava, dormia do lado. Passaram-se alguns meses e nada, absolutamente nada brotava ali naquele vaso. Aí depois de uns 6 meses ele resolveu, vou trocar esse vaso, vou colocar um vaso maior. Trocou, pôs um vaso maior, não adiantou nada, nada, continuou não nascendo nada. E ele via que as outras crianças, né, estavam ali com os potes cheios de flores e tal, até que um dia ele estava chorando, o pai falou, o que está acontecendo? Ele falou, olha pai, como é que eu vou voltar no imperador? Eu tenho aqui, está faltando 3 meses e não brotou nada, e eu estou tentando a minha melhor forma. Aí o pai dele disse para ele assim, olha, você está fazendo o seu melhor? Ele, estou. Então, você vai voltar, independente se tiver flor ou não, e vai dizer a verdade, que é isso que importa. Você vai dizer a verdade, vai dizer que você fez o seu melhor. E aí passou o tempo, chegou o prazo, todos voltaram para o castelo com aquele potinho com flores belíssimas e o Ping com o pote vazio. E aí todo mundo olhando para o Ping, né? E o Ping envergonhado, e quando o imperador foi chamando um por um e tal, e aí quando o Ping chegou, ele entregou o pote vazio, o imperador ficou meio que assustado, falou, como é que você pode trazer para mim um pote vazio, né? E o Ping, muito envergonhado, contou para ele, olha, eu fiz o meu melhor, eu cuidei, eu reguei, eu falei palavras de amor, eu coloquei para tomar sol, eu coloquei um pouquinho na chuva, eu coloquei do lado da minha cama, eu acariciei, mas não brotou nada. E eu estou dizendo a verdade, que é o que importa. E aí o Ping saiu, e quando o Ping estava saindo, o imperador anunciou que tinha escolhido o novo imperador, nova imperatriz, e todo mundo, né, esperando, as crianças ali polvorosa, aí uma dizia para a outra, não, você eu, não, você eu, não, você eu. O Ping já estava indo embora quando ele anunciou, o novo imperador será Ping. E todo mundo ficou surpreso com aquilo. Mas por que o Ping? Ele trouxe um pote vazio.
tem condição, né? Eu comentava com ele, mas eu trouxe a flor mais bonita, ele trouxe um pote vazio. E aí o imperador foi e disse, olha, eu entreguei para vocês 3 sementes queimadas. Não poderia ter dado uma flor sequer. O Ping foi o único que trouxe aquilo que realmente importa, a verdade. Por isso será o novo imperador. E aí, né, dizem que ele se tornou um grande imperador. E aí esse grupo, teve um grupo de meninos que leu exatamente esse livro. E aí um menino, eu falei, vocês terminaram a leitura? Aí um dos meninos veio para mim e falou assim, eu tenho que te falar uma coisa, professor. Eu falei, o quê? Aí ele tirou do bolso uma faca e me entregou. Eu achei isso aqui vindo para a escola e eu quero te entregar, porque eu preciso falar a verdade. E já tinha uns 10 minutos que ele tinha terminado a leitura. E, claro, eu fui imediatamente à diretora, entreguei a ela, contei o que tinha acontecido, ela falou, quem é o menino? Chamou ele lá. E aí, eu falei assim, bom, né, eu chamei, aí depois ela falou, eu falei com ela assim, e aí, mas o que aconteceu? Eu falei, não, perguntei para ele por que ele te entregou. E ele falou comigo que ele leu um livro, que a história conta que o Ping, o imperador, disse que ele tinha que dizer a verdade, o pai disse, então, que aquilo mexeu muito com ele. Então, ele sentiu que ele tem que dizer a verdade, por isso que ele te entregou. Quando ela me contou isso, eu arrepiei, né? Meus olhos encheram d'água. Por quê? Porque, olha, isso nada mais é do que o efeito prático de uma leitura. Eu não falei nada, o livro falou, o personagem falou, a história falou, tocou aquela criança a ponto dela entregar algo que estava no bolso que poderia ter causado um problema maior dentro da escola, né? Claro, a diretora conversou com as crianças, não teve uma coisa muito séria, chamou os pais, né, para resolver, mas assim, esse é um exemplo de um impacto, né, dentro ali daquela escola, com aquela criança, e não só com aquela criança, mas com outras também, né? Então, por exemplo, quando eu organizei lá o seminário na escola, a escola inteira se envolveu, a comunidade da escola se envolveu. Então, e o impacto, eu penso muito, sabe, Larissa, que quando se faz um trabalho, o impacto, eu não penso muito no impacto assim, vou mudar a cidade, vou mudar o mundo. Eu penso muito assim, o que eu posso mudar em mim primeiro, e o que eu posso, e não mudar no outro, porque eu não tenho poder de mudar nada no outro. Eu penso que eu tenho a possibilidade de apontar caminhos para que o outro possa, por escolha própria, dizer, eu quero ou não mudar, eu preciso ou não mudar. Eu não acredito que eu, com o meu trabalho, seja qual for o meu trabalho, eu não acredito que eu deva pensar assim, eu tenho que mudar as pessoas, eu tenho que mudar o mundo. Não. Primeiro, eu tenho que mudar a mim mesmo. Depois, eu posso ou não impactar as pessoas. Eu posso ou não. Não significa que eu tenha que impactar. Não significa que eu tenho obrigação de mudar ninguém. Porque eu não posso... Porque quando eu penso que quando eu vou nesse sentido de eu preciso mudar, eu estou com um pensamento colonizador. É o pensamento colonizador. Cheguei para mudar, né? É como um projeto social. Já trabalhei muito em projeto social, né? Já trabalhei muito mesmo. Então, assim, a lógica é sempre eu estou chegando aqui para ajudar essas pessoas que precisam de mim. Opa, pera lá. Eu perguntei primeiro se elas querem, eu perguntei o que elas querem, eu procurei saber se elas querem aquilo que eu estou apresentando, eu procurei saber se aquilo é importante, qual é a realidade que elas têm ali, e se de fato eu, que não vivo naquela realidade, se eu devo chegar ali como alguém que acha assim, eu vou mudar tudo isso porque eu venho de um lugar diferente, né? Eu venho aqui colonizar, né? E eu acredito que a gente precisa, né? Eu não penso dessa forma. Eu penso que primeiro há que se ter um diálogo. Olha, eu tenho uma proposta, eu queria apresentar, vocês me falam o que vocês acham, me propõem aí também o que vocês querem, e vamos construir juntos, né? Tem um livro que eu estou lendo, que chama Pedagogia das Encruzilhadas. Eu comecei a ler ontem, né? E é um livro que propõe exatamente essa ocupação dos lugares vazios, onde a gente não encontra, nessa lógica que a gente tem, né, propostas.
Eu comecei a ler ontem, então assim, eu não posso falar muito não, mas é um livro que traz essa proposta aí de mudar essa ideia de que a gente tem apenas 2 ou 3 caminhos. Existem vários, né? Então, nesse sentido, o impacto ele não é na cidade, o impacto é ali para quem está no trabalho, para quem acreditou no trabalho. Tanto que, por exemplo, esse trabalho que eu faço, do Rodas de Leitura, é um trabalho que eu conversei com as crianças, eu expliquei, perguntei para elas o que elas queriam propor. No primeiro encontro, né, elas é que estabeleceram como queria funcionar, por exemplo, para eu não ter que chamar a atenção de ninguém. Então, elas propuseram algumas, eu não vou chamar de regra, elas propuseram um acordo, escreveram no papel. Aí eu perguntei, e agora, o que a gente faz com isso? Então, elas disseram, a gente assina. Não fui eu que falei nada. Nós vamos assinar, porque aí todo mundo vai lembrar que fomos nós que estabelecemos isso aqui. E são crianças de entre 9 e 11 anos.